Flusão venceu, família! Flusão conseguiu a vitória mesmo encarando Vasco, arbitragem, campo ruim, federação, emissora, contra tudo e contra todos. Flusão venceu com autoridade, fez uma partida, cara, muito firme, muito segura. Vamos falar sobre isso, vamos falar pelos erros e pelo acerto, mas também, infelizmente, eu tenho que falar que ainda tem mimizento, cara, que eles não querem o bem do Fluminense, não. Nem na vitória em semifinal eles comemoram. O que eles querem falar é que se tivesse um 9... Porra, tá enchendo o saco, não tá? Vem comigo que eu te conto tudo. Vem comigo. Diga lá, mano velho, mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença, uma segunda-feira abençoada para todos nós. É sempre muito bom tê-los por aqui, família. E já convido a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquela moral pra gente. E no final, deixa um comentário inteligente e fala se tá gostando do novo formato do canal, família. Isso é pra vocês, estou tentando melhorar pra vocês, ok? Depois disso, dá aquele feedback inteligente, se gostou, se não gostou, onde pode melhorar, dá aquela ajuda pra gente. É tudo feito com muito carinho, família, pra você, tenha certeza disso. Valeu? Desde já, meu muito obrigado. Galera, vamos lá. Flusão 1, Vasco 0. Vamos falar de coisas aqui que, cara, muito, assim, umas gratificantes. Nós vimos acertos ali muito bons. Vimos erros normais que acontecem. Faz parte do jogo, né? E a gente vê algumas críticas infundadas e maldosas. Mas vamos primeiro pelo que eu observei de bom ontem. Primeiro, a segurança do Fábio, normal. As laterais, ontem o Samuel Xavier foi muito conservador, abaixo do que realmente ele produz, mas não comprometeu em momento algum, ok? Muito voluntarioso, foi bem. Já o René jogou demais, como sempre. Tá numa fase ótima o René, uma excelente partida. Excelente partida também fez o miolo da minha zaga. Tanto o James quanto o Freitas jogaram demais. Rebateram tudo, não deram sopa para azar. Jogaram muita bola. Parabéns à minha zaga. Parabéns também a Bernal e Martinelli. Cada dia que passa, essa dupla ali da volância está se entrosando mais e está dando mais consistência à equipe. Okay? Até na hora da expulsão, o Bernal foi elogiado pela torcida e foi elogiado pelos companheiros. Ele fez o que tinha que ser feito. Perfeito, Bernal. Perfeito. Tá? Lúcio Acosta, mesmo nível de Samuel Xavier. Foi bem, não comprometeu, mas podia ser melhor. Vamos que vamos. Canóbio e Serna, o mesmo voluntarismo de sempre, disposição, vontade, dedicação. Meu irmão, é muito difícil tirar os dois do time. Mas é coisa de louco querer tirar um dos dois do time. Não tem para Soteldo, não tem para Savarino, não tem para Santi Moreno, não tem, irmão. Porque o que eles pecam às vezes na assistência, na conclusão, eles compensam com muita raça, disposição e recomposição. Eles conseguem fazer a recomposição sem comprometer o ataque. O que eles comprometem no ataque um pouco é a qualidade na hora do passe, na hora da finalização. Mas eles chegam. E às vezes fazem gols, como fez o Serra ontem. É muito difícil tirar os dois do time. Tá? E JK foi bem também, mas abaixo do que pode mostrar. O JK esteve no nível do Samuel Xavier e do Acosta. Mas o porquê que isso acontece com esses três jogadores? Eu acredito muito isso ao gramado. Um gramado horrível, todo mundo sabe que ele não é apto para a prática do futebol profissional. É um gramado muito vivo, muito duro, muito veloz. E os caras que têm o costume de jogar com a bola no pé, de prender a bola, fica mais difícil. Mas mesmo assim eles não comprometeram. Inclusive o Acosta perdeu o gol, o JK perdeu o gol, passou raspando. Samuel Xavier não comprometeu. Ele não apoiou, não teve desenvoltura como de costume. Na verdade, nenhum dos três.
teve aquela desenvoltura que estamos acostumados. Mas eles também não comprometeram, ok? O Nonato foi bem até o final do jogo, quando sentiu uma lesão. Vamos torcer para que não seja nada devido a um escorregão no gramado, uma coisa mais séria, né? Porque isso compromete, está voltando de contusão. Jogar grama sintética é arriscado, irmão. É arriscado. Por isso que eu apoio tanto o Hércules quanto o Cano só voltarem no segundo jogo contra o Vasco. É Maracanã, é outro papo. Entendeu? Mas o Nonato foi bem. O Ignacio entrou lá atrás para segurar mesmo o nível da zaga, entrou muito bem também. O Arana entrou bem, quase fez o segundo gol. O goleiro salvou. Guga, mesma coisa. No mesmo lance do Arana. O Arana bateu, o goleiro salvou. O Guga bateu e zuniu. Mas o Guga também entrou muito bem. Cara, as substituições, todas elas foram bem feitas. Ok? Talvez a única ali, eu até comentei com o meu sobrinho no momento, que eu fiquei meio na dúvida, foi a entrada do Ganso. Por quê? Porque o Ganso é gênio, é craque. Mas pro Ganso trabalhar, tu tem que ter no mínimo uma flecha na frente, que é pro Ganso acertar aquele passe premiado. Mas o Ganso não teria ninguém à frente. Então, de repente, talvez eu apostasse no Soteldo. Porque o Soteldo é um jogador que prende a bola de velocidade. Se ele rouba no meio, vai partir para dentro. Se tiver dois, vai ter que bater, senão o baixinho vai dentro. Vai ter que bater. Entendeu? Mas a escolha do Ganso tem meu apoio também. O Ganso joga demais, o Ganso é craque. No mais, o time foi muito bem, cara. Muito bem. O Vasco, mesmo com um jogador a mais, o Vasco, acho que só um momento em que, tipo, 1 minuto e pouco, o Vasco deu uma pressão legal. O resto, o Fluminense não sofreu, mesmo com um jogador a menos. Isso é muito mérito do esquema tático posto por Zubeldia. Como é bom ter um treinador que tem um esquema tático decente. Eu não via isso desde o Diniz, cara. Nós sofremos com Menezes, nós sofremos com o Gaúcho. E Zubeldia está dando aula de esquema tático. Aula. Tá muito bem. Tá? Agora, vamos falar aqui das coisas que eu não gostei muito. Né? Não gostei muito. O René fez uma partida brilhante. Mas o lance crucial, que para mim foi o lance, depois do gol do Serna, foi o mais importante da partida, foi a infelicidade do René na hora de articular aquela falta. Acompanha comigo. Reparem que no momento da falta ser batida, o árbitro, que apitou muito mal, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ele levou 3 minutos no máximo ali de muita perseguição ao Fluminense. Ou ele estava muito mal intencionado, ou ele é muito ruim. Ou de repente as duas, não sei. Mas aí você nota um erro de posicionamento infantil do árbitro. Repara que o árbitro está ali sem qualquer preocupação com a jogada. Não sei se por querer ou sem querer, mas ele está marcando o Freitas. Ele está marcando o Freitas. O posicionamento do árbitro não é para estar ali. Ele não vai bater a porra da falta. Ele está fazendo o que ali? Isso aí já atrapalha. Agora o René, que é um dos responsáveis pela bola parada do Fluminense, ele está fazendo uma coisa, cara, que é muito inseguro e, como é que eu posso falar, perigoso. Porque ele não se atentou para esse momento. Ele não se atentou. Mas para poder bolar esse tipo de jogada, quando você tira um homem de trás, tu tem que ter um outro na reposição. E geralmente quem faz essa sobra é o Samuel Xavier. Geralmente quem sobra, tu vai ver outros lances do jogo. Eu não vou mostrar aqui que não vai dar tempo, senão o vídeo fica grande. Mas em outros momentos dos jogos, até jogos passados, tu vai ver que o Samuel Xavier fica como último homem. E o Freitas, depois deu a entrevista, de que essa falta não era para ele. O René resolveu rolar para ele depois. E aí eu tenho até dúvida se o René consegue ter um contato visual decente com o Freitas. Por quê? Porque o árbitro está justamente na frente. Está marcando o Freitas. Então, o que aconteceu é que quando rola essa bola, o Freitas tenta o gol. Era para o Freitas ter zunido a bola, não era para ter tentado o gol. Para ele ter batido para a linha de fundo
poder correr esse risco. Ok? Acompanhe. A bola rolada. Olha o Freitas como é que sai torto para bater na bola. O Freitas sai todo torto. E no contra-ataque, o Bernal acertadamente faz a falta e evita o perigo. Ok? Agora esse jogador aí, o Coloni, o sósia do Canóbio, o sósia do Canóbio, ele foi muito protegido ontem pelo árbitro. É o outro lance que eu quero trazer para vocês. E foi esse lance que deixou o Zubeldia muito irritado. É esse lance que deixou o Zubeldia irado demais. Talvez aqui nessas imagens eu não consiga pegar o momento exato da falta. Mas durante a transmissão fica nítido que o jogador, acho que é Espíndola, o atacante do Vasco, faz a falta no Martinelli. E faz a falta firme, feia. E é uma falta na entrada da área. Aí vamos à sequência, que eu vou mostrar para vocês. O Martinelli sofre a falta perigosa a nosso favor, ele não dá. Depois o Bernal faz a falta, o jogador do Vasco levanta e peita o Bernal. O Bernal vai e o empurra. O juiz só dá cartão para o Bernal. E logo depois, no lance seguinte, o Robert Renan, sozinho, erra a passada, vai dar o passe para trás, erra o passe. Quando ele erra o passe, vira 2 contra 1, Lúcio Acosta e JK, e o juiz vai e inventa uma falta por aceno do Bandeirinha. Na verdade, foi nem o juiz que marcou, foi o Bandeirinha. O juiz errou em concordar, porque o juiz estava em cima e viu que não foi falta. E para justificar essa cagada que ele fez, ele vai lá expulsar o Zubeldia porque reclamou. Então, num espaço curto de tempo, o cara errou 3 vezes seguida contra a gente. Fora algumas outras vezes que a gente fazia a falta, ele dava amarelo à toa, e quando o Vasco fazia, às vezes nem falta ele dava. Depois de um certo tempo ele parou com isso. Mas acompanhe e reveja. Bola alçada à área. Ó, aí é a falta do Martinelli. Na meia-lua. No contra-ataque, o Bernal faz a falta. Como eu falei para vocês, repara que o jogador do Vasco, acho que é Spinelli, ele vai para cima do Bernal. É ele que força. Aí, a pancada no Martinelli é nítida. Vamos em câmera lenta agora. Repara que ele cai, ó a pressão. Ele levanta, ele vai para cima do Bernal e peita o Bernal. O Bernal empurra. O juiz dá amarelo só pro Bernal. Isso aí já estava irritando. E aí tem o lance logo em seguida do Robert Renan. Repare como ele perde a bola. A disputa depois, quando ele é tocado, a bola já está lá na frente. Ele já tinha errado o passe sozinho. Ninguém fez falta nele. Aí, para poder apagar a cagada que ele fez, né, para tentar esconder a cortina de fumaça, ele vai lá e expulsa o Zubeldia. Num espaço curto, ele me faz 3 cagadas que podia ter afetado o resultado da partida. Só não fez graças ao esquema tático do Zubeldia. Tá? Então, nós ganhamos com autoridade. Poderia ter sido melhor? Poderia. Se fosse um campo de verdade, eu acho que a gente teria sorte melhor. Entendeu? Mas aí, cara, até quando é para vibrar, para torcer, para comemorar uma vitória do Fluminense é difícil. Nós estamos aí. Vamos lá. Invicto. Dentro de casa, 16 jogos, batemos um recorde de 84 anos, estamos na semifinal do Carioca, brigando pela final, estamos na cabeça do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim, tem torcedor que só consegue ver o copo meio vazio do clube. Teve profissional que gera conteúdo, falando que se tivesse um 9 em campo, o Fluminense teria ganhado de goleada. Por quê? O cara ia bater o tiro de meta e ia fazer gol. O cara ia pular de paraquedas e fazer gol. Cara, é um absurdo. Isso, o nome disso, é perseguição aos nossos centroavantes. Continuam. E olha
O Everaldo saiu. Inclusive, o Everaldo fez outro gol no Bahia. Meteu outro gol no Bahia. E John Kennedy está fazendo gol, está jogando bem. Mas ainda assim, eles querem pegar no pé e fazem pressão. Eu chamo de panela do mal. E a panela do mal continua fazendo uma pressão absurda na diretoria para contratar um 9 de qualquer jeito, ameaçando, se não contratar, vai fazer inferno depois que fechar a janela. Pois bem, a nossa diretoria, cedendo a essa pressão, me vai atrás de clone do Freitas para botar de centroavante. O tal de Gabriel Ávalos. Meu irmão, nunca vi mais gordo, mais magro. Só sei que o cara é o clone do Freitas. Eles querem um Freitas de centroavante agora. Só que tem coisas que me irritam. Tem coisas que me irritam. E eu quero dividir isso com vocês. O Ávalos já tem 35 anos. É um paraguaio, está no Independente da Argentina. O cara já tem 35 anos. Se eu não me engano, o Fluminense fez uma proposta de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais, se eu não me engano. Está nessa casa aí. Aí eu faço uma pergunta. 35 anos é muita vontade de dar um upgrade no final de carreira do cara. É muita vontade. Tu acha que esse cara chegar vai barrar John Kennedy? Vai barrar o Cano? Não vai. Não vai. O Fluminense só está tentando fazer essa contratação que é para tentar acalmar a panela do mal. Só que não vai acalmar. Só vai botar mais combustível na lenha. Só vai botar mais fogo na lenha. Entendeu? Vai jogar álcool ali, tacar fogo e fazer ferver mais. Vai traz alguém que vai concorrer de frente com o John Kennedy. E eu não vejo ninguém no momento. Eu não vejo ninguém. Mas aí vem aquela pergunta que eu faço a vocês direto. Há muito tempo. Cadê o Kelvin da base, o centroavante? É tão alto quanto o Ávalos. Muito mais novo, 20 anos, 21 anos, por aí. Por que não dá chance pro garoto? Quer dar chance? Quer pagar 15 milhões de reais para dar chance para um cara de 35 anos? Por que não dá chance para um garoto da nossa base? É para dar chance, é para tentar. Por que não tentar com o que nós temos aqui? Se o Ávalos não der certo, é prejuízo. Aí vai falar 15 milhões, é barato. Eu não acho, mas é barato. Agora, se der certo com o garoto, é lucro, não tem prejuízo. O garoto já está aqui. Qual a dificuldade de entender isso? Eu não entendo essa dificuldade. Agora, para mim, fica muito claro. Essa panela do mal está fazendo pressão na diretoria e tentando jogar a torcida contra a diretoria. Cara, vou falar de novo. A diretoria, nesse ponto, não tem culpa, irmão. Não tem culpa. Se ele estivesse omisso, eu concordaria. Agora os caras tentaram o Hulk e não veio por causa do Atlético. Tentaram o Boanga, não veio por causa do Los Angeles. E tem até a informação do Boanga a passar para vocês. Então, parceiro, se não deu para trazer, para! Ou vai trazer alguém do nível desses dois, ou não traz. Deixa para a próxima janela, pô. Nós estamos bem. Eu fico imaginando se a gente tivesse mal. Será que a panela do mal ia estar de revólver em cima da família, da diretoria? Sei lá, cara, é coisa de maluco. É coisa de maluco. A gente está bem e os caras botando uma pressão absurda. Ah, que se fosse o 9 eu ganhava de goleada do Vasco. Porra, e não tinha o 9 ali, cara? Em vez de dar razão que o que atrapalhou o jogo, que atrapalhou o nosso futebol, foi a porcaria daquela grama horrível, aí o cara que não joga a bola fala assim, mas a grama estava assim pros dois. Mas o time que é mais técnico, mais entrosado, é o mais prejudicado. E nesse caso é o nosso. Em vez do cara ver a coisa pela forma óbvia que está acontecendo, não, eles distorcem para tentar fazer um parecer que tem que justificar a pressão deles. Eu só gostaria uma coisa, que a minha torcida acordasse, se caso esse jogador venha, a diretoria está fazendo por pressão. Quem bota a pressão, eles têm que ser responsabilizados pela torcida. Mas não com agressão, com nada. Mas, porra,
reveja seu conceito. Eu não dou moral para uns caras desses. Eu não dou, cara. Porque às vezes chega até a duvidar se são tricolores mesmo. Sei que na hora que você fizer a compra, eu vou falar, mas eu não compraria. Eu falo, agora não compraria, né? Na hora de fazer a pressão, fez. Agora muda de ideia. Só porque já está comprado. Mas em relação ao Boanga, tem uma coisa boa que pode estar acontecendo. Marcelo esteve lá e mandou um recado pro Boanga. Acompanha aí. Marcelão fez a festa da rapaziada lá do Los Angeles FC. E acompanha um pouquinho do Marcelo aí. Okay, ready? 1, 2, 3. Perfect. Thank you. Thank you, guys. Thank you, of course. Agora me responde. Panela do Mal. Marcelo é uma das vítimas deles. Vão falar mal do Marcelo ou vão querer que o Mano Menezes vá lá pedir o Boanga pra vir? Eu sou mais o Marcelo, hein? E vocês? Forte abraço, família. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Até a próxima. A gente se vê por aí.